complexo do multipalco, assim, ele compreende hoje 2 teatros importantes, né, e em breve vai ser reaberto o Teatro São Pedro, o Teatro Histórico. Pensando na programação, né, desses 3 importantes espaços culturais, claro que o multipalco tem outros espaços ainda de ensaio, tá, é uma estrutura bem grande e bem bacana. Mas desses 3 teatros, o senhor já chegou a pensar como que vai ser a programação, ou seja, se vai ter um perfil diferente de programação para cada um desses espaços, o perfil de programação para o São Pedro Histórico, o perfil do Teatro Simões Lopes Neto e o perfil do Olga Reverbel? Isso é uma questão interessante, porque são teatros novos e diferentes, né? O Olga Reverbel é o mais diferente deles, né? Os outros dois têm um palco italiano, uma relação espetáculo-plateia definidos. E o ideal é isso, é trabalhar com as demandas, o que querem, quem quer, o que querem, não é? Não é eu impor uma visão minha sobre aquilo. E também não é não ter uma visão. É adequar para que os interessados, de alguma forma, todos sejam contemplados com arte. Porque a função última do multipalco, da fundação, é exatamente impulsionar a produção cultural. Queria entender como a sua experiência como secretário de Cultura lhe ajuda a fazer esse entendimento e a tornar efetivas as ações. Vou dizer uma coisa óbvia, mas que eu uso muito quando me fazem essa pergunta. Eu descobri que uma mesa tem 2 lados, né? Às vezes eu estou sentado na cadeira de um gestor cultural e às vezes eu estou sentado na cadeira de um artista, de um diretor cultural, porque eu sou isso também. Eu nunca deixei de produzir. Há 2 semanas atrás estreiei minha nova peça, que volta no Porto Verão Alegre, né? As cadeiras, alguém vai vir, já vou aproveitar aqui e fazer. Volta em fevereiro no Porto Verão Alegre, lá no Teatro da Santa Casa. Então, tentando responder, eu acho que não funciona quando um gestor quer impor a sua visão sobre aquilo. Tem que ser a realidade que vai adequando, que vai integrando, que vai somando. Quando o gestor está aberto para ouvir, primeiro, a voz de quem está produzindo, da comunidade cultural. O que o público diz também é muito sério. E não está fechado a nada, né? Eu acho que se a gente ficar fechado, isso aqui não pode, aquilo não pode. Não, é como a vida, né? É múltipla, é variada, é surpreendente, é exasperante, é tudo junto a vida. E eu acho que a administração de um espaço cultural legal é que compreende isso. Não tenta fazer uma coisa só, um caminho só. Deixa a arte se manifestar nas suas múltiplas variações. Teatro, por exemplo, eu adoro dizer que o teatro é os teatros. Não existe hoje em dia só um jeito de fazer, de pensar o teatro. Existem muitas formas. O importante é que tenha profundidade, adequação, excelência. Luciano, a inauguração do Teatro Simões Lopes Neto em março marcou, de certa forma, o encerramento, a inauguração completa, né, do multipalco. Mas, eventualmente, numa obra, às vezes tem detalhes e coisas de estrutura que ainda precisam ser acertadas. Queria perguntar, faltam ainda questões a serem trabalhadas nos bastidores do multipalco, alguma estrutura, alguma coisa relacionada ao complexo como um todo, que falta ainda ser feito para estar 100% completo? Alguma coisa que eventualmente o público não veja e tal? É um complexo, tão grande, que dizer que está todo pronto, como se assim isso trouxesse alívio. O que a gente precisa ter é um sistema de manutenção. Pela natureza da sua ocupação, né, a produção teatral, por exemplo, ou de dança, é algo que desgasta o equipamento, né? Seja a questão de spots, de luz, de som, o palco. Então a gente precisa ter, sim,
esse olhar de manutenção muito atento. Eu nunca esqueço da Dona Eva pedindo para trocarem as lâmpadas, lampadinha normal de 60 volts, né? Se a gente conseguir imprimir esse ritmo carinhoso, doméstico e ao mesmo tempo profissional de que um espaço de cultura precisa atender as demandas da cultura. Claro que hoje, por exemplo, tem uma legislação que me impede de acender fogueiras, fogo, qualquer coisa de fogo no palco. Eu acho bom que tenha isso hoje em dia, né? Mas eu já vi muitas vezes pessoas fumando, acendendo cigarros no próprio multipalco, que queimou um pouco as tábuas do São Pedro. Então, isso é fundamental, que a gente não fique estratificado num jeito de ver a vida, de ver o mundo, de ver um centro cultural. O ideal é ir chegando, não é ser permissivo, mas é ser libertário, é deixar as coisas... Olha o Oficina do Zé Celso lá em São Paulo, né? Não tem um espaço mais revolucionário do que aquele. E as pessoas, que um bando, né? Tratam daquilo com um amor, mas com um cuidado amoroso. Eu acho que o caminho para o multipalco é esse, é cuidar daquele espaço amorosamente, como se fosse da casa mesmo, né? Isso eu, por definição, eu gosto de cuidar da casa, gosto de lavar louça, gosto de um monte de coisa de casa. O senhor citou a Dona Eva várias vezes já nessa primeira meia hora de conversa que a gente tem aqui. Qual característica dela o senhor gostaria de imprimir na sua gestão, ou qual marca da gestão dela no Teatro São Pedro o senhor queria levar como legado? A determinação, a competência da Dona Eva, e não tenham dúvidas, enquanto eu estiver lá, eu vou falar muito dela para que ela fique viva na memória, não é? Porque é muito fácil hoje em dia as coisas caírem no rumo de um esquecimento. E uma pessoa como ela não pode cair no esquecimento, porque as suas lições, e nesse sentido eu sou privilegiado, porque eu convivi com ela há muitos anos, né? Então, uma das razões, fortes razões de eu estar lá, é por causa dela, da memória, de resgatar aquele amor tenaz que ela tinha pelo teatro, né? Era uma coisa que ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, sabendo de uma lasquinha de madeira que estava lá, até o lustre, os pingentes, aquilo tudo. Eu acho admirável. E eu não quero me esquecer desse exemplo, ainda mais que ela é a alma máter do multipalco. Não vejo porquê, não vejo qual é a razão de esquecer da Dona Eva. Ao contrário, a gente tem que lembrá-la, né? Assim como os nossos heróis, ídolos do passado que já se foram. Se a gente não sabe lembrar, não sabe fazer, né? Porque o presente tem que estar embasado no passado para construir o futuro. Isso, para mim, é óbvio, né? Assim como se eu sou gestor, eu não posso pôr o diretor do teatro na frente. E se eu sou um diretor de teatro, eu tenho que ouvir o que o gestor está me dizendo, formas de ocupação, né? É bastante regrado a ocupar, quando um grupo entra numa sala de teatro aqui em Porto Alegre, tem equipes competentes trabalhando e eles te dão a geral. Como eu estou nisso há muitos anos, nessa história, eles me conhecem, eu os conheço, então não é assim chegar num lugar desconhecido. Mas quando a gente chega num lugar conhecido, tem que cuidar para não achar que sabe tudo. Eu não posso chegar e achar que sou o bambambam e sei tudo. Eu tenho que estar atento aos sinais, que nem diz o Ney, né? Atento aos sinais. E trabalhar para que haja potência, criatividade, alegria, para que as pessoas que estão lá, a equipe,
se sinta valorizada, para que todos achem que a cultura é importante, é fundamental, porque às vezes a gente vê, inclusive, governantes que não valorizam a cultura, que fazem uma política de terra arrasada. E é isso sempre que, quando eu posso falar, eu digo, o nosso governador, o Leite, ele gosta de cultura, sim. Eu, às vezes, escuto cada coisa que eu digo, meu Deus, a humanidade está um pouco perturbada. Porque, não, independente de cor política, eu não estou falando de política partidária, de nada, mas tem um fato, foram liberados milhões para que as obras do multipalco fossem concluídas. Isso eu não esqueço nunca, e ninguém me pediu para eu lembrar e falar desse assunto, é porque para mim é aquela beleza toda. Eu fico muito emocionado cada vez que eu estou lá e vejo fila de pessoas para entrar nas salas, porque as duas estão funcionando e já começa, a cafeteria começa a ter uma vida própria, uma pulsação para um lugar. Vamos conversar aqui, vamos lá.